18, acho que é, né, Primeira Guerra Mundial, 18 a 22, certo? O mundo é arrasado por uma guerra. Aí vai passando um tempinho, chegamos lá na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Mais uma vez o mundo é arrasado por guerra. E aí o que acontece? Valores começam a ser modificados. Né? O mundo deixa de valorizar a terra para valorizar o homem, a dignidade da pessoa humana. O trabalho dos homens, que deixa esse mundo rural. O homem sai desse, né? Ocorre o êxodo rural, ele sai desse mundo rural para viver nos centros urbanos. Certo? Então vamos lá. O que é essa dignidade? O que é dignidade? Nós temos aqui no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana, ela compreende recursos corpóreos, ela compreende recursos corpóreos, comida, roupa, casa, tudo aquilo que a gente toca, que a gente precisa, tá? E incorpóreos. O que são incorpóreos? Saúde, educação, para alguns até a espiritualidade, o seu lado. Isso, lembrando, a gente não está falando de religião, certo? É a sua ligação com o seu interior. Isso são recursos incorpóreos, tá? A dignidade, então, ela compreende os recursos corpóreos e incorpóreos necessários para a qualidade de vida dos homens. Isso é a dignidade da pessoa humana, tá? Continuando os princípios fundamentais. No artigo 1º, inciso 4 da Constituição, fala sobre os valores sociais do trabalho. O que é o valor social do trabalho? É a dignidade do homem como trabalhador, né? Lembra da CLT? Pois é, então. E a da livre iniciativa, ou seja, o homem tem o direito a criar meios de subsistência. Por exemplo, o próprio Uber, né? O Uber que a gente pega, o 99 e tal, estava difícil, o homem foi lá e criou um aplicativo que trouxe para ele uma maneira de sobreexistir, né? De sobreviver, ok? Vamos lá, no artigo 1º, inciso 5, temos o pluralismo político, que é princípio fundamental também, ok? O que significa? Significa que todos nós temos o direito à variedade ideológica. Eu posso querer ser de direita, eu posso querer ser de esquerda, eu posso ser eleitor do Bolsonaro, eu posso ser eleitor do Haddad, não importa. O brasileiro tem direito ao pluralismo político, tá? É direito, certo? Então vamos lá, princípios fundamentais. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, ok? Certo? Então vamos lá, já que nós falamos dos princípios, vamos falar dos objetivos. Quais são os objetivos? O que é objetivo? Né? O que é objetivo? O objetivo é uma meta a ser implantada, é aquilo que eu quero alcançar. Tanto que ele vai estar sempre no infinitivo, aquele verbo que não é conjugado. O meu objetivo é viver, sorrir, cantar, comer, passear, tá sempre no infinitivo, tá? E a gente vai encontrar esses objetivos no artigo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. A soberania. Constitui-se o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, perdão. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tá ficando bonita a Constituição, hein? Pois é. Esse é o objetivo. A gente tem que construir uma sociedade livre, uma sociedade justa, onde não existam grandes diferenças, solidária, aonde aquele que tem mais ajuda aquele que tem menos e blá, 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 blá. Mas tá na Constituição, hein, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá dizendo aqui que tem que ser, hein? Que é o objetivo, hein? Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Ou seja, o país todo tem que se desenvolver. Não é só trazer o povo da grana aqui para os grandes centros e deixar o resto do país para lá. Não, tem que garantir o desenvolvimento nacional.
Agora esse é o mais bonito, gente. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha que lindo! É lindo, né? Pois é, isso é o objetivo, tá aqui na Constituição, isso é o objetivo do nosso Estado. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu acho que eu prefiro ficar em silêncio, porque deu pra todo mundo entender, né? Não pode discriminar, tá aqui, tá bom? Não vamos entrar em grandes poréns, certo? A Constituição fala que é todo mundo igualzinho e assim a gente espera que um dia chegue, porque é o objetivo. O objetivo é aquilo que tem que ser alcançado, ok? Tá dando pra entender? Princípio, aquilo que nasce com a nação, o ideal da nação, a maneira como a nação pensa, o Estado maior pensa. Objetivo, aquilo que se busca, certo? Então, nós vamos falar também, né, já que nós falamos dos princípios fundamentais, falamos dos objetivos, vamos falar dos princípios brasileiros nas relações internacionais, que está disposto aqui no artigo 4º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. Independência nacional. Ou seja, nosso país é independente de qualquer outro, não é ligado a outro, ok? Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Pois é, nas relações internacionais deve prevalecer os direitos humanos. Os direitos humanos devem ser tratados como prioridade, ou seja, deve estar acima de qualquer outro direito nas relações internacionais. Por exemplo, nós tínhamos no Código Civil um artigo dizendo que era permitido a prisão civil, certo? Em caso de depositário infiel. O que é depositário infiel? Quando, por exemplo, estava eu e a Mônica estávamos brigando por um bem. Aí o juiz fala, não, pera um pouquinho, enquanto isso não se decide, Cássia, você vai cuidar desse bem. Então a Cássia é depositária infiel. Só que aí demora para até resolver. Aí o que a Cássia fazia com esse bem? Vendia, fazia o que bem entendesse. E aí o que acontecia? Lá ia a dona Cássia presa, porque perdeu o bem que do qual ela era depositária fiel. Porém, o Tratado de San José da Costa Rica, feito pelo Brasil, assinado pelo Brasil, fez com que isso não fosse mais permitido. Então foi feita uma súmula vinculante, que é chamada de súmula vinculante 25, que diz o seguinte: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. O que significa? Que você não pode mais ser preso no Brasil porque você está devendo, certo? Como que isso chegou a esse ponto? Porque o Pacto de San José da Costa Rica colocou os direitos humanos acima de qualquer outro direito. Entenderam? Na verdade, é só isso. Vamos lá. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Significa o quê? A liberdade de cultura dos povos. Cada povo tem direito a ter a sua própria cultura. Então, o Brasil não vai meter o narizinho lá na cultura paraguaia, ou lá na cultura argentina, ou na cultura de qualquer outro país. E vice-versa, qualquer outro país também não tem o direito de meter o nariz na nossa cultura. Ok? Inciso 4. Igualdade entre os estados, ou seja, a soberania brasileira é tão soberana quanto a soberania estadunidense.
que é tão soberana quanto a soberania francesa, quanto a soberania alemã. Ou seja, enquanto existe uma horizontalidade nas soberanias, certo? A gente está seguindo o artigo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Internacionalmente, ou seja, o Brasil não se coloca nem acima da soberania de outro estado, nem abaixo da soberania de outro estado, mas sim em uma linha horizontal. Inciso 6. Defesa da paz. O Brasil, internacionalmente, vai sempre agir em defesa da paz mundial. Inciso 7, né? Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Ou seja, o Brasil, em caso de conflito, se compromete a buscar sempre uma solução pacífica. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. O Brasil repudia internacionalmente qualquer ato terrorista ou racista. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil se propõe a cooperar com todos os povos para que haja um progresso geral. E inciso 10, concessão de asilo político. Claro, o Brasil está sempre com as suas portas abertas, vem pra cá quem quer, quando quer, a hora que quer. Tá precisando de asilo político? Corre pro Brasil que o Brasil dá. Tá aqui na Constituição Federal, ok? Pessoal, é isso que a gente aprendeu até agora, resumidamente é isso. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Beijo, gente. Tchau.